70.000 pessoas morreram em apenas 3 dias. Não foi guerra, não foi fome, não foi epidemia como conhecemos. Foi algo que varreu o antigo Israel de norte a sul, deixando famílias inteiras mortas entre o amanhecer e o anoitecer. O mais perturbador, não havia sintomas, nenhum aviso prévio. As vítimas acordavam saudáveis e antes do meio-dia estavam mortas. Imagine acordar em Jerusalém e descobrir que seu vizinho faleceu durante a noite, sem febre, sem tosse, sem feridas, apenas morto. No dia seguinte, mais 10 casas na sua rua. No terceiro dia, você percebe que não há para onde fugir, porque mensageiros trazem notícias. A mesma coisa está acontecendo em Berseba, no extremo sul, em Dan, na fronteira norte, em todos os vilarejos entre eles. 70.000 mortos em 72 horas, através de um território do tamanho de Israel. Isso realmente aconteceu por volta do ano 1000 a.C., durante o reinado do rei Davi. E registros bíblicos revelam algo ainda mais inquietante. Tudo começou por causa de uma decisão administrativa, aparentemente simples: um censo populacional. Imagine uma manhã comum em Jerusalém por volta do ano 1000 a.C. O sol nasce sobre as colinas da Judéia. Comerciantes começam a abrir suas barracas no mercado. Mulheres saem para buscar água nas fontes públicas. Crianças correm entre as casas de pedra calcária que dominam a paisagem da cidade. Tudo parece absolutamente normal até que alguém encontra o primeiro corpo. Um homem jovem, saudável, caído na porta de sua própria casa. Não há sangue, não há feridas, não há nenhum sinal de luta ou violência. Ele simplesmente está morto. E não está sozinho. Nas primeiras horas daquela manhã, pessoas por toda Jerusalém começam a fazer a mesma descoberta terrível. Vizinhos que estavam perfeitamente bem na noite anterior, agora jazem sem vida. Alguns dentro de suas casas, outros nas ruas, como se tivessem caído no meio do caminho para algum lugar. O pânico se espalha mais rápido do que qualquer mensageiro poderia correr. Gritos ecoam pelas vielas estreitas da cidade. Mulheres choram sobre os corpos de maridos e filhos. Guerreiros experientes, homens que haviam enfrentado filisteus em combate corpo a corpo, ficam paralisados diante de um inimigo que não conseguem ver ou combater. Porque como você luta contra algo invisível, o cheiro começa a dominar a cidade rapidamente. Aquele odor característico da decomposição, doce e nauseante ao mesmo tempo, que adere às roupas e à garganta. Em uma sociedade sem refrigeração, sem química moderna de preservação, os corpos começam a se deteriorar em questão de horas. A morte não escolhe por idade, status social ou condição física. Crianças e idosos, ricos, comerciantes e servos pobres, soldados em plena forma e mulheres grávidas. Todos caem da mesma maneira súbita e inexplicável. Alguns moradores tentam fugir, juntam pertences essenciais e correm para fora dos muros da cidade, convencidos de que o problema está contido em Jerusalém. Mas mensageiros começam a chegar de todas as direções com notícias devastadoras. Berseba, a cidade mais ao sul do território israelita, a cerca de 80 quilômetros de distância, está sob o mesmo ataque invisível. Dan, na fronteira norte, a mais de 200 quilômetros, envia a palavra de centenas de mortos. Vilas e assentamentos entre esses extremos relatam o mesmo fenômeno aterrorizante. De repente, fica claro para os sobreviventes: não existe lugar seguro. Seja lá o que estiver matando o povo de Israel, não está confinado a uma cidade ou região, está em todos os lugares simultaneamente. Ao meio-dia daquele primeiro dia, a vida normal em Israel simplesmente para. Mercados vazios, ruas desertas, famílias trancadas dentro de casas, como se paredes de pedra pudessem deter uma força que já demonstrou atravessar qualquer barreira física. Mulheres cobrem o rosto com tecidos encharcados em perfumes e óleos aromáticos, uma tentativa desesperada de bloquear o cheiro crescente dos mortos.
Homens oram alto, fazem votos, prometem ofertas ao Senhor. Sacerdotes levitas correm até o tabernáculo para oferecer sacrifícios de emergência. Mas nada muda. A cada hora, mais mortos. 70.000 vidas seriam perdidas antes que 3 dias se completassem. Mas, naquele primeiro amanhecer, os sobreviventes não sabiam disso. Não sabiam quanto tempo duraria, não sabiam a causa, e talvez o mais aterrorizante, não sabiam quem seria o próximo. Para entender como Israel, o reino mais poderoso do Oriente Médio naquela época, chegou a esse momento de destruição, precisamos voltar apenas alguns dias no tempo, porque a força que estava dizimando a população não veio de um exército invasor, não veio de uma doença natural, veio como resposta direta a uma decisão tomada pelo próprio rei Davi. Poucos dias antes da praga atingir Israel, o reino vivia seu auge. Tribos que haviam sido escravas no Egito agora dominavam de Dan a Berseba. Davi era uma lenda, o pastor que matou Golias, o rei escolhido por Deus, comandante de um exército invencível. Jerusalém era a capital fortificada, a economia florescia com caravanas e mercadorias cheios. E o povo se sentia intocável por ter a arca da aliança e vitórias militares constantes. Mas, por trás da prosperidade, crescia o orgulho. Foi nesse contexto que Davi ordenou um censo militar. Seu general Joabe alertou: contar o povo era tratar Israel como propriedade do rei, não de Deus. Mesmo assim, Davi insistiu. Após 9 meses, registraram mais de 1 milhão de guerreiros. Mas, ao receber os números, Davi sentiu o peso da culpa. Percebia que havia confiado em si mesmo, não no Senhor. O profeta Gade trouxe então 3 punições possíveis: fome, guerra ou peste. Davi escolheu a peste, dizendo que preferia cair nas mãos de Deus. Em apenas 3 dias, 70.000 pessoas morreriam. A primeira vítima caiu antes do meio-dia. Depois vieram centenas, depois milhares. E ninguém conseguia entender o padrão, porque não havia padrão algum. Alguns morreram em suas casas durante o sono. Outros caíram no meio de conversas, simplesmente parando de falar e desmoronando. Crianças que brincavam nas ruas pela manhã estavam mortas ao meio-dia. Guerreiros na força da idade colapsavam enquanto cumpriam suas rondas. A morte não discriminava por idade, condição física, status social ou piedade religiosa. O primeiro foi dominado por confusão absoluta. Famílias que acordaram com parentes mortos em suas camas inicialmente pensaram em causas naturais. Talvez o coração tivesse parado, talvez um derrame, mas quando a mesma cena se repetiu em 5 casas na mesma rua, depois em 20, depois em 50, a confusão deu lugar ao terror. Mensageiros começaram a chegar de vilarejos próximos, relatando o mesmo fenômeno. A peste não estava confinada a Jerusalém. Estava acontecendo simultaneamente por todo o território. De Dan, no extremo norte, onde os postos de vigilância fronteiriços encontraram soldados mortos em suas posições, até Berseba, no sul do deserto, onde famílias inteiras desapareceram durante a noite. As pessoas tentaram tudo o que conheciam para se proteger. Fecharam portas e janelas, acreditando que o mal viajava pelo ar. Queimaram incenso e ervas aromáticas continuamente, enchendo casas com fumaça na esperança de purificar o ambiente. Alguns beberam misturas de ervas amargas que curandeiros locais juravam poder fortalecer o corpo contra doenças. Nada funcionou. A medicina da época era primitiva comparada aos padrões modernos, mas não era totalmente inútil. Curandeiros israelitas conheciam plantas medicinais que realmente ajudavam com febres, infecções e problemas digestivos. Sabiam fazer cataplasmas para as feridas. Conheciam técnicas básicas de higiene que preveniam doenças. Mas tudo isso pressupunha sintomas identificáveis, progressão previsível, tempo para tratamento. A peste de Davi não oferecia nenhuma dessas coisas. As vítimas estavam saudáveis e depois estavam mortas. Não havia estágio intermediário, não havia tempo para aplicar remédios. Era como se um interruptor invisível desligasse a vida instantaneamente. O segundo dia trouxe algo ainda mais perturbador que a morte em si.
o colapso dos laços sociais que mantinham a sociedade funcionando. Israel era uma cultura baseada em obrigações mútuas, em responsabilidades familiares e tribais rigorosamente definidas. Você cuidava de seus parentes, enterrava seus mortos com rituais apropriados, oferecia hospitalidade a estrangeiros. Essas não eram apenas tradições, eram mandamentos com peso de lei divina. Mas quando a morte começou a cair sem aviso, sem padrão, sem possibilidade de prevenção, essas obrigações sagradas começaram a se desfazer. Pais hesitavam em entrar nos quartos de filhos mortos, temendo contágio, mesmo não sabendo como a doença se espalhava. Vizinhos que haviam compartilhado refeições por anos agora evitavam qualquer contato. O medo superou a compaixão. A autopreservação venceu a obrigação religiosa. No tabernáculo em Gibeão, sacerdotes levitas trabalhavam sem parar, oferecendo sacrifícios, cordeiro, bois, ofertas de grão, todo o repertório de rituais prescritos pela lei de Moisés, para expiação de pecados. Mas os sacrifícios não paravam a morte. As orações não traziam resposta. O silêncio de Deus era ensurdecedor. E isso criou um tipo de terror diferente. Não apenas medo físico da morte, mas medo teológico. Se os sacrifícios não funcionavam, se as orações não eram ouvidas, se sacerdotes morriam com a mesma frequência que pessoas comuns, o que isso significava sobre o relacionamento entre Israel e seu Deus? Alguns começaram a procurar explicações alternativas. Talvez houvesse pecados ocultos na comunidade que estavam trazendo julgamento coletivo. Talvez objetos roubados de cananeus estivessem escondidos em alguma casa, contaminando toda a cidade, como no caso de Acã, em Jericó. Velhas suspeitas ressurgiram, acusações começaram a voar. A busca por bodes expiatórios sempre se intensifica quando o sofrimento não tem explicação clara. Ao final do segundo dia, com o número de mortos já ultrapassando 40.000, uma compreensão terrível começou a se estabelecer entre os sobreviventes. Não havia fuga possível. Não havia cura disponível. Não havia ritual que funcionasse. Tudo o que restava era esperar e ver se você estaria vivo na manhã seguinte. Mas enquanto pessoas comuns lidavam com terror e desespero, Davi estava prestes a ter uma visão que mudaria tudo. Quando estruturas que existem há gerações desmoronam em 3 dias, o que sobra não é apenas tragédia individual, é o fim de um mundo inteiro. Israel era uma sociedade construída sobre pilares específicos, estrutura tribal com anciãos como autoridade, sistema agrícola baseado em ciclos sazonais e trabalho familiar. Comércio que dependia de rotas estabelecidas e confiança mútua, exército organizado por divisões tribais e, acima de tudo, uma rede de obrigações familiares e religiosas que mantinha tudo funcionando. Em 3 dias, cada um desses pilares começou a rachar. O sistema tribal foi o primeiro a mostrar sinais de colapso. Anciãos eram escolhidos pela idade, experiência e sabedoria acumulada. Mas a peste não respeitava a idade. Vilarejos que operavam sob a liderança de conselhos de anciãos, de repente descobriram que metade ou mais desses líderes haviam morrido durante a noite. Quem tomaria decisões sobre disputas de terra? Quem mediaria conflitos entre famílias? Quem manteria a memória oral das tradições tribais? A agricultura israelita dependia de trabalho intensivo em momentos específicos do ano. A colheita não podia esperar. Grãos maduros precisavam ser cortados, debulhados e armazenados dentro de janelas de tempo estreitas, determinadas pelo clima. Mas, com milhares de trabalhadores mortos em plena época de colheita, campos inteiros de trigo e cevada começaram a apodrecer onde estavam. Famílias que normalmente se ajudavam mutuamente durante a colheita, agora estavam destruídas ou isoladas pelo medo. O resultado era previsível, mesmo depois que a peste cessasse. A fome viria. Porque a comida que deveria alimentar Israel no próximo ano estava sendo desperdiçada nos campos. O comércio simplesmente parou. Caravanas que normalmente cruzavam Israel pararam em cidades fronteiriças quando ouviram sobre a peste.
Mercadores que dependiam de redes de contatos estabelecidos descobriram que metade desses contatos estava morta. Mais importante, comércio requer confiança. Confiança de que acordos serão honrados, de que dívidas serão pagas, de que mercadorias entregues hoje serão compensadas no futuro. Mas, quando a sociedade está em choque traumático, quando ninguém sabe se estará vivo amanhã, essa confiança evapora instantaneamente. Mercados que haviam operado diariamente por décadas permaneceram vazios. O exército de Israel era organizado tribalmente. Cada tribo fornecia contingentes específicos de soldados comandados por oficiais de suas próprias famílias. A coesão militar dependia dessa estrutura. Soldados lutavam ao lado de primos, irmãos, vizinhos, mas a peste dizimou essas unidades de forma aleatória. Alguns batalhões perderam comandantes inteiros, outros perderam metade dos soldados comuns. A cadeia de comando, cuidadosamente construída ao longo de anos de campanhas militares, foi destroçada em 72 horas. Israel, de repente, ficou militarmente vulnerável, justamente quando estava mais fraco demograficamente. As obrigações familiares eram o núcleo da lei mosaica. Você honrava pai e mãe, cuidava de viúvas e órfãos dentro da sua família estendida, oferecia redenção a parentes que haviam caído em dívida, enterrava seus mortos com rituais apropriados. Essas não eram sugestões, eram mandamentos com peso divino, mas 3 dias de morte em massa criaram situações que a lei nunca havia previsto. O que fazer quando 5 famílias da mesma linhagem foram completamente eliminadas? Quem cumpre as obrigações de redenção quando não sobra ninguém? Quem enterra os mortos quando há literalmente dezenas de corpos por família e apenas 1 ou 2 sobreviventes traumatizados? O sistema legal simplesmente não tinha respostas. Pior ainda, a peste criou um tipo específico de colapso moral. Pessoas começaram a violar obrigações sagradas, não por malícia, mas por autopreservação desesperada. Pais que deveriam preparar corpos de filhos para enterro os abandonavam. Filhos que deveriam honrar pais mortos fugiam de suas casas. Irmãos que deveriam proteger irmãos se isolavam completamente. E cada violação dessas obrigações sagradas adicionava culpa espiritual ao trauma físico. As pessoas não estavam apenas lidando com perda, estavam lidando com a vergonha de terem falhado em cumprir mandamentos divinos sob pressão extrema. Ao final do 3º dia, Israel não era mais o reino organizado e confiante que havia sido 72 horas antes. Era uma coleção de sobreviventes traumatizados, tentando compreender o que havia acontecido. Mas algo estava prestes a mudar. Davi estava tendo uma visão que interromperia a destruição no momento exato. No 3º dia, Davi teve uma visão que poucos mortais experimentam e sobrevivem. Ele viu o anjo do Senhor parado entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada estendida sobre Jerusalém. A Bíblia registra que Davi imediatamente se prostrou e fez uma oferta desesperada. Fui eu que pequei. Fui eu que cometi iniquidade. Mas estas ovelhas, o que fizeram? O profeta Gade trouxe instruções imediatas. Suba até a eira de Araúna, o Jebuseu, e construa um altar ali. Davi obedeceu instantaneamente. Quando chegou, Araúna ofereceu tudo gratuitamente. A eira, os bois para sacrifício, até a madeira. Mas Davi recusou. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custou nada. Ele comprou tudo por 50 siclos de prata, construiu o altar, ofereceu holocaustos e ofertas de paz. E a peste cessou imediatamente. O anjo guardou sua espada. 70.000 haviam morrido, mas Jerusalém foi poupada no último momento. Agora vinha o problema que ninguém havia planejado enfrentar. 70.000 corpos precisavam ser enterrados rapidamente sob o sol escaldante do Oriente Médio. A lei de Moisés era explícita. Corpos deveriam ser sepultados antes do pôr do sol do mesmo dia da morte. Um cadáver insepulto tornava a terra impura, mas com dezenas de milhares de mortos em apenas 3 dias, seguir o ritual tradicional era fisicamente impossível. Em circunstâncias normais, cada família lavaria o corpo do falecido com água e especiarias aromáticas, envolveria em linho limpo, colocaria em uma câmara funerária familiar, escavada na rocha, frequentemente reusando túmulos de gerações anteriores. Processo completo requeria horas.
e pelo menos 5 ou 6 pessoas. Mas não havia tempo. Não havia linho suficiente em todo o reino. Não havia câmaras funerárias suficientes. E muitas famílias inteiras haviam sido eliminadas, não deixando ninguém vivo para realizar os ritos. A solução foi brutal por necessidade absoluta. Valas comuns foram cavadas apressadamente fora dos muros de cada cidade. Não as tumbas cuidadosamente preparadas que a tradição demandava, mas trincheiras longas e profundas, onde dezenas de corpos eram depositados lado a lado, às vezes empilhados, quando o número superava o espaço disponível. Corpos eram envolvidos rapidamente em qualquer tecido disponível. Não havia tempo para lavar, ungir com óleos aromáticos caros, ou seguir os extensos rituais de luto prescritos pela tradição. Equipes formadas pelos jovens e fortes que sobreviveram trabalhavam em turnos contínuos, dia e noite, carregando os mortos para fora das cidades. O cheiro deve ter sido absolutamente insuportável, mesmo com incenso queimando constantemente nas ruas, mesmo com panos embebidos em óleos aromáticos cobrindo os rostos dos que trabalhavam nos enterros. O odor da decomposição em massa permeava tudo. Esse cheiro permaneceria nas roupas, na pele, na memória dos sobreviventes pelo resto de suas vidas. Alguns historiadores estimam que em Jerusalém sozinha, provavelmente 3 a 5 mil pessoas morreram. Para uma cidade com talvez 20 mil habitantes, isso significa que 1 em cada 4 ou 5 pessoas desapareceu em 3 dias. Multiplique isso por centenas de vilarejos e cidades através do território, e você começa a compreender a escala da catástrofe demográfica. Mas os números, por mais devastadores, não capturam o impacto psicológico duradouro. Israel nunca mais seria o mesmo. A confiança que havia permeado a sociedade antes da peste foi substituída por uma consciência aguda da fragilidade humana. As vitórias militares que haviam parecido provar favor divino automático agora eram vistas com mais humildade. A presunção que havia crescido durante anos de sucesso foi queimada em 3 dias de julgamento. A eira que Davi comprou de Araúna se tornaria o local mais sagrado do judaísmo. Anos depois, Salomão construiria ali o templo, a estrutura que definiria a adoração israelita por quase 4 séculos. Aquele lugar onde a peste foi interrompida, onde um rei arrependido ofereceu sacrifícios que custaram algo real, tornou-se o centro da vida religiosa nacional. A peste também mudou fundamentalmente como Israel entendia a relação entre liderança e responsabilidade coletiva. O pecado de Davi trouxe consequências sobre todo o povo, mas foi também a intercessão de Davi que interrompeu o julgamento. Essa tensão entre culpa individual e destino coletivo ecoaria através da história israelita. A lição ficou gravada na memória nacional. Prosperidade não garante segurança. Vitórias passadas não protegem contra julgamento futuro e orgulho. Mesmo em um rei escolhido por Deus, pode custar dezenas de milhares de vidas inocentes. Israel havia aprendido que até os maiores reinos são frágeis, mas também havia aprendido algo sobre misericórdia, que mesmo no julgamento mais severo, Deus pode interromper a destruição no momento exato, que arrependimento genuíno ainda tem poder, e que às vezes a mão estendida para destruir pode ser guardada antes de completar seu trabalho.